Olá amigos, Beto Assad aqui com vocês e hoje eu quero fazer uma pergunta. Se você já estudou algum tipo de gráfico, já viu, dentro de algum jornal, alguma indicação de evolução de preço de algum ativo, você já deve ter se deparado com gráficos de linhas, gráficos de pizza, aqueles gráficos mais conhecidos. Mas quem está no mercado financeiro já há algum tempo, em algum momento se deparou, não tem jeito, com o famoso gráfico de velas ou gráfico de candlestick. Afinal, o que é isso? O que é esse tipo de gráfico que está tão popular aí nos últimos anos? Vou passar aqui com vocês hoje a explicar um pouquinho a história do gráfico de candlestick e mostrar para vocês como é que ele funciona, para vocês entenderem algo que, para quem não conhece, é de fora do mercado, parece complicado, mas na verdade é extremamente simples e muito rico em informações para você extrair algum tipo de análise. Primeiramente, com essa adoção de várias plataformas hoje que são utilizadas para fazer análises, para fazer investimento, muita gente pode achar que o gráfico de candlestick é algo novo, algo recente. Pois é, sim, quem pensa dessa maneira está completamente enganado. O gráfico de candlestick é algo muito antigo. Ele foi inventado por um japonês chamado Muneiza Homa no final, se eu não me engano, do século XVIII. Ele era um trader e investidor na área de arroz e ele criou essa metodologia para auxiliá-lo nas tomadas de decisões a respeito de momentos de compra e de venda da commodity agrícola em questão. Então a gente vê que não é algo novo. Final do século XVIII aí foi quando surgiu então o gráfico de candlestick. Então a gente pode dizer que essa invenção aí do Muneiza Homa, lá no final do século XVIII, foi o primórdio do que hoje é chamado de análise técnica, que é o estudo do comportamento de preço, da variação de preço de vários ativos, na verdade de qualquer ativo que você queira analisar. Vamos agora vou passar aqui para a minha plataforma gráfica, o Profit, onde eu vou começar a ensinar para vocês como se lê, como se entende o gráfico de candlestick. Temos aqui então a plataforma do Profit aberta. Aqui, como a gente pode ver, são vários candles, várias velas que a gente está vendo aqui. Por que o nome vem, primeiramente, de candle? Candlestick é candelabro, em inglês. E tem esse nome porque cada barra se parece realmente com uma vela, com um pavio tanto para cima quanto pavio para baixo. Algumas parecem velas mais tradicionais, com corpos grandes e pequenos pavios, que a gente também chama de sombra no mercado financeiro, tanto para cima quanto para baixo. Algumas a gente vê que tem algumas formações um pouquinho diferentes, como essa aqui, por exemplo, que você vê muito pavio e praticamente não existe corpo. Só que depois a gente vai definir para vocês como chama cada um desse tipo de candlestick. Eles têm suas definições. Mas vamos, antes de mais nada, explicar aqui para vocês, eu vou desenhar para vocês começarem a entender mais ou menos como é que a gente lê um gráfico de candlestick. Tá? Deixa eu fazer aqui primeiro um candle verde, tá? Para seguir o padrão que está aqui nesse gráfico. Deixar muito claro para vocês que não é obrigatório, tá? A utilização só de gráfico verde e vermelho, mas eu já vou explicar para vocês como diferenciar isso, tá? Aqui vamos fazer uma barrinha vermelha, para que a gente comece a entender, então, como a gente vai ler e interpretar as informações que estão nesse gráfico de candles. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa importante a dizer. Isso aqui é um gráfico, quando a gente usa um gráfico de candle, a gente chama ele de gráfico temporal. Isso quer dizer o quê? Que cada barra dessa daqui, ela vai representar a negociação do ativo numa unidade de tempo pré-determinada. No caso aqui em questão, isso aqui é um gráfico, tá, do dólar futuro. Nesse caso aqui em questão, cada barra dessa significa um dia inteiro de negociação do ativo, tá? Então cada barra dessa aqui vai mostrar qual foi a variação de preço do ativo. Como é que a gente faz a leitura então, tá? Quando a gente tem barras verdes, significam barras de alta. Quando a gente tem barras vermelhas, significam barras de baixa, tá? Que fique claro, depois a gente vai um pouquinho mais a fundo, mas só para já deixar uma provocação. Uma barra que eu falo de alta não significa que o dólar, no caso, que a gente está olhando aqui, fechou em alta no dia. Assim como uma barra vermelha não significa que o ativo fechou em queda. Tá confuso? Calma que a gente vai descomplicar agora. Vamos lá, mostrar todas as informações. O que essas barras oferecem para a gente de informação?
Vamos ter então em mente, como eu falei para vocês, que a barra verde é uma barra de alta, a barra vermelha, é uma barra de queda. A gente tem aqui 4 informações preciosas em cada barra. Nós temos então aqui o topo do pavio superior, o fundo do pavio inferior, a gente tem a base da vela, na parte de baixo, a gente tem a parte superior a base dela, digamos assim, né, aqui em cima. Tá? Então, temos aqui 4 informações que são extremamente importantes. Temos também na barra vermelha, né, essas mesmas 4 informações. Só que vai ter uma diferença primordial em como a gente vai ler essas informações na barra por causa da cor. Tá? Aqui na nossa barrinha verde, essa parte de cima, né, a sombrinha superior aqui, ou o pavio superior, significa o valor máximo que o ativo chegou no dia. Tá? Já a sombra inferior aqui, né, a ponta do pavio aqui embaixo, significa o valor mínimo que o ativo chegou no dia. Já a base aqui de baixo da vela, no caso da vela de alta, significa o valor de abertura do ativo, significa que ele começou a ser negociado nessa faixa de preço no dia. E já a base aqui superior significa o valor de fechamento do ativo no dia. Significa o quê, então? Que ele fechou nessa região. Qual é, então, a diferença para a barra vermelha? Que essa informação de abertura e de fechamento se invertem, tá? Aqui, o ativo começou a ser negociado na base superior, porque ela é uma barra de queda. Ela indica que ele fechou aqui embaixo, na base inferior. Então, essa é a grande diferença entre uma barra verde e uma barra vermelha. Quando a gente tem uma barra verde, a gente sabe que o fechamento foi superior à abertura. Quando a gente tem uma barra vermelha, o fechamento foi inferior à sua abertura. Tá? Então, o que acontece? Geralmente, né, nos grandes dias de força compradora, de alta de um ativo, a gente tende a ter uma barra verde. Nos grandes dias mais vendedores, a gente tende a ter uma barra vermelha. Mas, como eu falei para vocês, isso não é regra, tá? Porque existe algo no mercado chamado de gap, né, de abertura. Para quem já... Eu vou apagar um pouquinho aqui para a gente poder mostrar isso no gráfico, vai ficar um pouco mais claro para vocês, né? Para quem já opera no mercado há algum tempo, sabe que os ativos eles possuem leilões de abertura. O que são esses leilões de abertura? Né? O ativo não começa a ser negociado todo dia na mesma região onde ele fechou. Tá? Ele sempre vai começar a ser negociado depois de um leilão de abertura que vai definir qual é o preço justo de abertura. Mas como assim, Beto? O que você quer dizer com isso? Vamos supor então aqui, ó, para ficar de maneira clara, tá? O ativo veio... deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos dar um zoom nessa região. Aqui a gente tem um candle de queda, certo? Como a gente já tinha conversado. Vocês reparam que nesse candle a gente não tem uma sombra superior, né? A gente não tem nenhuma sombrinha aqui, ó. Não existe uma sombra aqui, tá? Isso significa o quê? Que o preço de abertura desse dia foi exatamente na máxima do dia. Ele não foi além do preço de abertura. Depois disso ele veio caindo ao longo do dia, pode ter subido um pouquinho, veio caindo ao longo do dia, pode ter subido de novo. Chegou a fazer essa mínima, mas ele se afastou um pouquinho da mínima e fechou nessa região. Então ele deixou uma mínima, deixou um fechamento, e a nossa abertura foi exatamente junto com a máxima. Tá? E aí o que aconteceu? No dia seguinte, né, a gente teve aí notícias que podem ter influenciado a movimentação do dólar, e aí não necessariamente os investidores vão querer começar o dia comprando ele ou vendendo na mesma região em que ele fechou, tá? Aí que vem a grande questão. E aí começa a fazer, né, o leilão na abertura do dia, e os investidores definem que o preço justo de abertura dele não é no mesmo preço que fechou. Ele está abrindo aonde? Acima. Vocês estão vendo que ele está abrindo acima do preço que ele fechou no dia anterior. Ou seja, ele está abrindo com uma leve alta nesse dia aqui. O que aconteceu ao longo do dia, gente? O ativo chegou a cair, né, como a gente está vendo, veio fazer uma mínima aqui embaixo, passou então aqui da linha de fechamento do dia anterior
Então, ao longo do dia, ele chegou a estar com um candle mais vermelho, mais feio, e aí sim ele ficou negativo. Por quê? Porque ele começou a trabalhar abaixo do preço de fechamento do dia anterior. Só que ele mostrou uma força, né? Os compradores foram reagindo, deixaram essa sombra muito grande e fizeram ele ter um fechamento, o quê? Vamos lá, para ficar bem claro para vocês, para quem não conhece. Ele teve esse fechamento, e no dia seguinte o que ele fez? Ele teve esse fechamento que foi superior ao dia anterior. Mas vocês reparam que o candle ele é vermelho, ou seja, nesse dia aqui, o fechamento foi abaixo do valor de abertura. Porém, mesmo assim, tendo um candle vermelho, o fechamento dele ficou acima do fechamento anterior, mostrando o quê? Que isso foi um dia positivo, apesar do candle ser vermelho. Vocês começam a entender agora a razão pela qual nem sempre a cor do candle vai acompanhar a movimentação dele do dia? Um outro exemplo, então, é esse candle aqui, ó. Por quê? A gente vê que ele fechou, né? O fechamento dele foi bem acima do fechamento do dia anterior, tá? Tá aqui, ó, fechamento dele bem acima do fechamento do dia anterior. Mas foi um candle vermelho. Não, isso aqui é um candle que a gente chama meio de indefinição. Por quê? Ele tem sombra para cima, sombra para baixo e um corpo muito pequeno, ou seja, os investidores dentro do dia aqui não decidiram, né, não tiveram muito claro para qual lado eles queriam levar o ativo depois da abertura dele. Então, a gente vê que foi um dia de alta, né, dado fechamento de um dia para o fechamento do outro, mas o candle no dia acabou sendo vermelho, indicando aqui um pouquinho mais de pressão vendedora depois da sua abertura. Tá claro, então, que nem sempre a cor do candle vai acompanhar a direção, digamos assim, de fechamento do ativo no dia? Então é isso, gente. Hoje eu fiz para vocês uma breve introdução de como funciona o gráfico de candlestick. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem começar a interpretar as informações, né, que esses candles deixam, mostrando alguns padrões que são mais conhecidos no mercado de compra e de venda, para ajudá-los a determinar possíveis pontos de entrada e de saída de suas operações, tá bom? Se quiser continuar acompanhando, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like também, algum comentário caso queira saber de mais alguma coisa aí sobre o gráfico de candlesticks ou outros assuntos de análise técnica. Se vê no próximo vídeo, valeu, grande abraço!